Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira, dia do nosso programa aqui, o UpVision TV, na nossa querida UpTV, a emissora web sem fronteiras. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Aliás, todas essas segundas-feiras que a gente tem feito aí um trabalho juntos, trazendo informação. Nosso programa, como sempre, fala sobre saúde, beleza, bem-estar, moda. Ou seja, tudo está ligado a esse bem-estar, né? Porque estar belo também é estar nesse bem-estar, estar com a saúde em dia é estar no bem-estar. Então a gente engloba um pouquinho de todos esses assuntos. E claro, bastante sobre beleza, que é a minha área, que é a área que eu atuo, que é cabelo, maquiagem, tudo isso a gente vai ver um pouquinho também nos programas que a gente vai trazendo para vocês. E hoje eu já quero convidar vocês para participar. Nosso link aí de mensagens está aberto lá no portal da UpTV. Tem lá a caixinha de mensagens, participe, mande suas mensagens. Hoje o assunto é super interessante, falar sobre esse tal bem-estar. E eu quero também convidar vocês a conhecerem a nossa página no Facebook. Daqui a pouco vai aparecer aí para vocês para vocês curtirem a página do Facebook, a página lá do nosso programa UpVision TV, facebook.com/UpVision TV, e lá também vocês podem fazerem perguntas, participarem também, que a gente está aqui conectado e vocês podem participar também por esse canal de comunicação aí conosco. E hoje eu já quero apresentar para vocês o nosso convidado. Nós vamos falar sobre uma técnica aí que da fisioterapia, ele é super especialista. Eu já quero apresentar para vocês o Murilo Pilão. Murilo, obrigado pela sua participação, de ter aceito, né, o nosso convite de vir aqui contar um pouquinho para as pessoas como elas podem ter uma qualidade melhor de vida e também desvendar o que é essa técnica que você trabalha, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas do seu currículo. Você é fisioterapeuta de formação, mas tem algumas especializações aí. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço o convite para poder estar falando dessa especialidade que é pouco conhecida da fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em osteopatia, que são mais 5 anos de pós-graduação, só de pós-graduação. Sou monitor e professor assistente da escola. Tenho atuação também em cursos relacionados a palmilhas posturais. Trabalho também com taping neuromuscular, que são aquelas fitas coloridas, né? Aquelas fitas que os atletas usam, o pessoal acha bacana. Super na moda, né? Tá super na moda. Aliás, são bonitas, né? Eu acho que dá O pessoal gosta, quanto mais colorido, melhor. Uhum. Né? O pessoal quer mostrar mesmo que está usando. Então eu estou há mais de 6 anos já no mercado, trabalhando com consultório próprio e oferecendo da melhor forma possível todas as técnicas possíveis para melhorar o paciente como um todo. Tá? Então a gente tenta melhorar tanto física quanto estruturalmente. E vamos já começar. O que é essa especialização? Onde ela trabalha? Quais são aí quando a pessoa pode procurar? Mas eu quero que você... Hoje eu estou aqui no papel da pessoa que está lá do outro lado. Eu quero saber todos os detalhes. O que é essa especialização que você fez? Tá. A osteopatia, ela foi criada nos Estados Unidos por um médico. Tá? Por várias dificuldades que ele tinha na época, ele começou a se aprofundar cada vez mais na anatomia e começou a descobrir que os sintomas tinham uma causa. E normalmente a causa é que era o problema. Então ele começou a tratar essa causa e ter resultados muito bons em relação aos sintomas. Certo. Isso foi difundido e aqui no Brasil foi reconhecido em 2001 pelo Conselho Federal de Fisioterapia como uma especialidade do fisioterapeuta. Por quê? Porque se trata de uma terapia, de um método que utiliza de terapias manuais. Fazendo o quê? Avaliando e verificando o paciente como um todo e tentando identificar a causa do problema. Então, uma dor no ombro tem inúmeras causas.
e nós tentamos identificar em cada um individualmente qual é a causa para poder sanar o problema. E isso é muito interessante. Você fez então a faculdade de fisioterapia e depois mais 5 anos de especialização. Acho que isso é um dado muito importante para que as pessoas prestem bastante atenção, né? Sim, porque precisa de muito conteúdo. Você precisa ter muita familiaridade com a anatomia, com a fisiologia e com a biomecânica do corpo para poder identificar o que está errado. Então, nós não nos baseamos justamente em tratar só o sintoma, uma dor ou alguma coisa do tipo. E para isso, a gente precisa de muito tempo de estudo, muita dedicação para poder saber o que está fazendo. Certo. E qual as áreas do corpo que, como você disse, que a gente pode ser tratado como um todo, mas num primeiro momento, para que as pessoas entendam, para a gente ilustrar um pouquinho, uma dor no ombro, você disse que muitas vezes a dor não está ali. Onde ela poderia estar? A causa, né? Sim, sim. Então, a atuação da osteopatia, nós podemos atuar com as técnicas para uma dor no ombro, que nem você citou, e ela pode vir da coluna, de alterações de todas as musculaturas que se inserem na região do ombro e que trabalham esse ombro, auxiliam no movimento desse ombro. Então, a dor está no ombro, mas o problema em si, muitas vezes, pode ser por uma alteração biomecânica da coluna dorsal, por exemplo. Eu posso ter adaptações, porque o corpo se adapta o tempo todo, que vão levar a uma dor no ombro. Então, a anamnese é muito importante nesse momento, para a gente poder identificar se o problema é só o ombro, se ele houve um trauma, por exemplo, o problema é no ombro. Se não houve um trauma, é uma dor espontânea, essa dor pode vir da coluna, ela pode vir até de algumas vísceras, e a gente tenta trabalhar manualmente tudo isso que pode causar essa dor no ombro. E eu achei muito interessante nós conversando, né, essa semana, que eu também não conhecia essa técnica, e essa técnica está sendo bastante falada, né, na internet, até num grande programa de uma grande emissora também foi falado. E eu achei muito interessante quando você me falou que quando a gente joga a pedrinha na água, a irradiação, né, a onda que se propaga, tem muito a ver com essa questão, né? Perfeito. Vamos supor que a pedra é uma lesão, pode ser também um trauma, mas que tenha sido uma lesão. A pedra jogada no lago, ela vai gerar ondas, né? Vai reverberar essas ondulações e elas podem atingir grandes distâncias. E no corpo é a mesma coisa. Então, um problema na região lombar pode reverberar no corpo e gerar outras alterações biomecânicas que aí sim geram dor à distância. Então, nós tentamos identificar aonde a pedra foi jogada no lago. Olha, uma super analogia, achei super interessante. Para tentar achar a causa realmente do problema. Bom, olha, eu acho que casa bastante aqui com a pergunta da Leila. Leila, quero agradecer aí a sua participação. Ela é de São Paulo, Bela Vista, e ela pergunta: você analisa a postura da pessoa, mas como sabe qual é a causa da postura errada? Obrigado pela pergunta. A causa da postura errada, eu não levo muito em consideração. Eu sou RPGista também, tá? E avalio a postura do paciente, sim. Mas nós acreditamos que o corpo estando bem, a postura também estará bem. Se a postura está errada de alguma forma, nós também tentamos achar a causa de uma compensação corporal que levou a essa postura errada. Então, na realidade, é um estudo, realmente, né? Olha, Leila, obrigada aí pela sua participação. Espero que nós tenhamos elucidado aí a sua dúvida. Se ficou mais alguma coisa, mande mais uma perguntinha pra gente. E o Carlos de São Bernardo. Carlos, obrigado pela sua participação. E ele pergunta: Murilo, o que você acha sobre a quiropraxia? São técnicas, muita gente até confunde, né? Confundem bastante,
porque existem técnicas manipulativas na osteopatia. Nós lançamos mão de muitas técnicas e algumas delas geram ruído articular, que é o famoso estralo. E muita gente, por causa desse ruído articular, acaba confundindo com a quiropraxia. Olha, eu não conheço a fundo a quiropraxia por não ter feito o curso, não ter me especializado nisso. Mas tive muitas pesquisas, colhi muitos dados e informações sobre a quiropraxia antes de decidir fazer a osteopatia. E eu vejo que o quiropraxista, ele é um pouco mais direcionado à coluna, tá? Ele tem uma visão um pouquinho maior sobre, única e exclusivamente na coluna. Nós, osteopatas, eu prefiro falar mais da osteopatia, uma coisa que eu asseguro nós verificamos não só o sistema músculo-esquelético, nós fazemos avaliações para a região visceral também, inclusive para a região craniana, o que pode estar gerando alguns problemas de cefaleia e enxaquecas, e nós não acreditamos que tudo vem da coluna. Tá? Seria mais ou menos isso. Eu acredito que é muito bom a quiropraxia, tem resultados ótimos, ok? Mas eu com certeza acredito que nós osteopatas temos uma abordagem um pouco mais abrangente no paciente como um todo. Poxa, legal. E olha, continuando aqui com a participação de vocês, aliás, muito obrigado. A Juliana Ribeiro. Gi, obrigado por estar aí acompanhando a gente. É uma super cliente, uma super amiga. Quero te desejar novamente parabéns aí pelo seu aniversário, né? Que foi esses dias aí. E ela pergunta, ela aqui de Santo André, e ela pergunta: postura de pessoas curvadas para frente, geralmente é alguma deficiência na musculatura abdominal? Olha, ao meu ver, não existe necessariamente uma deficiência da musculatura abdominal, porque se nós formos pensar única e exclusivamente na região do abdômen, na musculatura do abdômen, se ela está curvada para frente, ela não tem uma deficiência, ela tem um aumento de tônus, pensando única e exclusivamente no abdômen, um aumento de tônus desse abdominal. Eu acredito que uma pessoa que tem uma postura alterada, principalmente para sentar, essa postura vem de vícios que essa pessoa tem, de alterações biomecânicas quando ela senta. Muitas vezes, uma alteração do quadril na hora de sentar gera uma coluna curvada na hora de sentar. Então, seria ideal avaliar e doutrinar, ensinar para essa pessoa como sentar, que muitas vezes os resultados já são bem satisfatórios. Olha, muito interessante, eu nunca havia pensado dessa forma. E olha, mais perguntas aqui, a Camila Borges, ela é de Santa Catarina. Camila, obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta, qual o trabalho que pode ser feito para os atletas como um trabalho preventivo? Olha, o trabalho com os atletas, nós temos trabalhos muito bons, tá? Existem muitas lesões nos atletas que são geradas por vícios da modalidade. Então, o atleta, para executar determinado movimento, ele adquire aquele vício, tá? E isso no futuro, depois de tantas repetições, treinamentos, isso vai gerar algum tipo de dor. Nós não eliminamos esse vício, principalmente em atletas de alta performance, porque a gente retirar esse vício, a gente vai diminuir a performance desse atleta na sua competição. Consequentemente, isso não é interessante para o atleta. O que nós visamos fazer? Preventivamente. Em primeiro momento, não é preventivo, porque nós vamos tentar melhorar algo que não vai bem no corpo desse atleta, mas a partir de que as dores vão melhorando e a biomecânica desse atleta melhora, nós tentamos preventivamente manter os bloqueios do corpo que geram algumas alterações no vício esportivo, fazendo com que essas dores não retornem. Então, o trabalho preventivo em atletas seria isso, deixar que toda a funcionalidade do corpo, que é isso que nós trabalhamos na osteopatia, a gente quer o corpo funcionando, literalmente,
Se tudo estiver funcionando bem, não vai gerar dor e não terá sintomas. Poxa, muito interessante. E já até fazendo um gancho, Murilo, nessa pergunta, para quem é a osteopatia? Olha, a osteopatia, eu costumo dizer que ela não tem contraindicação, tá? A osteopatia nós podemos trabalhar com pacientes a partir de 6 meses de idade até pacientes de 105, 110 anos, se é que vai viver até lá. Mas o que vai ser contraindicado a esses pacientes, seja o de 6 meses ou seja o mais idoso, seria a técnica a ser empregada nele. Nós temos uma gama enorme de técnicas que têm os mesmos resultados. Algumas mais rápidas, algumas mais demoradas, mas vão chegar nos mesmos resultados. E o que vai variar entre um paciente e outro seria a abordagem mesmo. Então, um paciente que tem osteoporose é contraindicado técnicas manipulativas. Consequentemente, eu vou lançar mão de outras técnicas para ter o mesmo resultado, mas que não gere o mesmo problema, caso eu faça num paciente que tem osteoporose. Então, eu tenho uma abrangência enorme, um potencial enorme de camada populacional que eu posso atender, e tudo vai depender do bom senso, do conhecimento e do know-how do terapeuta que vai estar trabalhando com esse paciente. E você já citou aí a osteoporose como essa técnica sendo contraindicada. Tem mais algumas doenças, enfim, algumas contraindicações? Então, que nem eu te disse, tudo vai ser resolvido dentro do consultório. Se o paciente me relata que tem osteoporose, eu vou selecionar as técnicas que são mais adequadas para ele. Se o paciente tem câncer, eu vou selecionar técnicas relacionadas ao problema dele, ok? Sempre visando o quê? Não contribuir para o problema, sempre tentando solucionar o problema. Amenizar dores, Exatamente. Enfim. E, Murilo, como que eu cheguei lá no seu consultório, por indicação de alguém, enfim, como é feita essa anamnese, como é feito, quanto tempo geralmente as pessoas ficam em tratamento, quantas vezes por semana, você consegue falar um pouco pra gente sobre isso? Sim. Numa primeira consulta, a minha forma de trabalhar, numa primeira consulta, eu costumo demorar em torno de 1h20, 1h15, porque o principal conteúdo dessa primeira consulta vai ser uma anamnese muito bem detalhada. Essa anamnese, eu vou perguntar questões relacionadas à sua dor, questões relacionadas ao seu cotidiano, o que te limita, o que te ajuda. A partir daí, nós temos já uma grande quantidade de informações que, de acordo com o conhecimento de anatomia, fisiologia e biomecânica, nós conseguimos identificar da onde pode estar vindo o problema, ou o que pode estar contribuindo com o problema. A partir dessa anamnese vai ser feita uma avaliação clínica, física, visual, onde vamos verificar posturas, compensações, tudo que o corpo vai apresentar para a gente. E a partir daí faremos testes ortopédicos e osteopáticos que vão confirmar tudo que nós estamos achando em relação à avaliação que está sendo feita. E já realizamos o primeiro atendimento nessa primeira consulta. As demais consultas não passam de 1 hora de sessão. No meu consultório, eu tenho resultados satisfatórios com os pacientes de 4 a 6 sessões semanais. A partir daí, a minha forma de trabalhar o paciente chegou bem, nós começamos a ampliar o espaço entre uma sessão e outra, e aí atendemos de 2 em 2 semanas. Conforme a melhora continua aparecendo, nós aumentamos para 3, 4, 5 semanas. E conseguimos imprimir um trabalho preventivo a longo prazo com as sessões mais espaçadas. Poxa, legal. E nós separamos algumas imagens, e eu gostaria que a gente fosse mostrando, e nós vamos comentar um pouquinho aí sobre essas imagens que você trouxe para nós. Aí é uma manipulação, não é? Isso. Essa é uma técnica
que a gente utiliza é de correção articular, seria um thrust, tá? É uma correção articular da articulação do primeiro dedo da mão do paciente. Então, o paciente, nesse caso, relatava uma dor no punho e eu identifiquei que a dor que estava vindo, a dor que estava acontecendo no punho, não estava vindo por um problema no punho, e sim estava precisando de uma correção articular na região do primeiro dedo. Interessante. A próxima. Aí também é uma correção articular. Muita gente, às vezes, até tem medo ou receio. Vai mexer no meu pescoço. Não são só técnicas de correção articular que geram ruído. Esse, no caso, é uma, tá? Então, esse é para uma correção de uma alteração articular de uma vértebra cervical. O paciente estava com a dor no punho e eu identifiquei que a raiz nervosa que vai para o membro superior, que sai na altura da cervical que eu estava trabalhando, precisava ser corrigida também. Então, foi feita essa manipulação. Essa é mais uma foto daquela mesma. Isso. Nesse caso, já não é uma técnica de correção articular. Aí, no caso, eu já estou trabalhando o tônus muscular para uma dor de ombro e uma dor em região de costela. A paciente relatava uma dor em região de costela alta. E aí eu identifiquei que alguns músculos profundos na região da escápula estavam influenciando na dor no ombro e na dor da costela. Então eu estou fazendo aí uma técnica de diminuição de tônus muscular para aquela região. Perfeito. Essa é outra técnica manipulativa, uma técnica manipulativa para ilíaco, tá? No caso dessa paciente, o ilíaco não estava com sintoma, mas estava sim contribuindo para a dor dela, que era no ombro e no membro superior. Essa é uma técnica de diafragma, tá? Que eu combinei com alguns trabalhos respiratórios. Então eu estou com uma mão bloqueando o ombro, a tensão do ombro dolorido dela, e mobilizando o diafragma em movimentos de inspiração e expiração. É muito interessante. E aí a gente vai falar sobre os adesivos coloridos. Sensação do momento. Desculpa chamar de adesivos. Imagina. Mas são tipos... É um tipo de tape, nós chamamos de tape, lógico, não é um nome em português, mas já foi abrasileirado, já foi utilizado por todo mundo. E esse tape, muitas pessoas perguntam, tem algum tipo de medicamento? Como que funciona? Esse tape ele é desenvolvido com uma elasticidade muito parecida com a elasticidade tecidual da pele, tá? Nós utilizamos aí visando uma liberação facial. No nosso corpo nós temos muitas fáscias, e essas fáscias elas atuam diretamente, estão em contato diretamente com a pele, com músculos, com ossos, e nós tentamos trabalhar através da pele, causando um efeito mais profundo. Então, de acordo com o modo que nós colocamos esse tape, nós vamos gerar benefícios ao paciente em relação à dor ao que ele se queixa de dor num ombro, ou num problema cervical, ou num problema lombar. Tá. E como que ele está sendo? Ele está fazendo uma pressão? É isso? Na verdade, a pressão não está influenciando em nada. O que vai influenciar é como se fosse um arrasto da região da pele e das camadas profundas da pele, gera uma tensão para trabalhar miofacialmente. Então, mio de músculo, facial de fáscia, é como se nós utilizamos
toda a estrutura superficial da pele através da face para chegar no músculo mesmo. Então é mais tensional do que de pressão. E para a gente explicar, lógico, de uma maneira mais popular, o que são as fáscias? A fáscia é um tipo de tecido que muita dona de casa, ou cozinheiro, ou mestre cuca, vai encontrar envolvendo determinada peça de carne. Um tecido fibroso, brilhante, que embala aquela carne. Tá? E nós temos isso em várias camadas da pele. Nós temos isso em volta do estômago, nós temos isso em volta do coração, nós temos isso entre as camadas de pele, nós temos isso em volta de um músculo, seja ele do bíceps, por exemplo. E é ele que vai manter todas as fibras juntas. Então ele faz com que aquelas fibras, que o músculo trabalhe do jeito que ele trabalha, porque ele mantém todas as fibras juntas. Então ele é um tecido fibroso que recobre várias estruturas do organismo. Poxa, muito interessante. Eu, particularmente, não havia ouvido até então. E a gente está tendo participação aqui de várias pessoas. Aliás, obrigado aí por vocês estarem participando aí do outro lado. É para vocês mesmos que a gente traz profissionais tão gabaritados aqui para tanto para me elucidar, tanto para elucidar vocês aí do outro lado. A Paulinha, ela é do Rio Grande do Sul. Paulinha, obrigado aí pela sua participação. E ela pergunta, o que pode ser feito, ou existe algo que pode ser feito para as mulheres que sofrem com dores pré-menstruais? Quando a gente avalia ou recebe para avaliação uma paciente que na sua queixa tem esse tipo de dor, ou até mesmo enxaquecas, ou dores de cabeça, dores lombares, pré-menstruais ou durante o período menstrual, envolve um conhecimento de anatomia das vísceras que estão envolvidas, de todas as estruturas envolvidas naquela região, porque uma tensão visceral que ocorre na época da menstruação vão gerar tensões. E são esses tipos de tensões que nós vamos tentar identificar que pode estar causando uma dor de cabeça, pode estar causando um problema lombar. Então, tudo depende muito da avaliação e de saber o que abordar. Porque o paciente, normalmente, ele vai reclamar um pouco antes, no dia anterior à menstruação, e a gente vai abordar a causa desse problema. Identificando a causa, a gente vai abordar a causa desse problema. De novo a pedrinha no lago. De novo a pedrinha no lago. Eu amei essa pedrinha. E olha, aqui a pergunta da Tânia Maria, ela é daqui de São Bernardo. Tânia, obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta, mas a fita não substitui a função do músculo, e isso não pode atrofiar o mesmo? Olha, a fita realmente ela não substitui nada. Na verdade, ela só tem uma função. Exatamente, né? A gente nem quer que ela substitua. Ela tem uma tensão elástica parecida com a da pele. Por quê? Porque a pele vai se movimentar e é uma forma dela manter a tensão sem se soltar, entre outras coisas. Não é a fita que vai fazer o movimento. O músculo continua fazendo a função dele. A única coisa que nós tentamos fazer é ajudar e auxiliar para que esse músculo trabalhe de uma forma melhor. E nós conseguimos sim fazer isso através da pele. Olha, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, que está chegando várias. Ela fala um pouco sobre a questão... olha aqui, ó, da Vivian, de Petrópolis. A Vivian é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vivian, obrigado aí pela sua participação. Ela fala, acredito que problemas de postura sejam mais comuns em seu consultório. Qual a relação do calçado ou do pé com a postura incorreta? É uma pergunta, acho que super pertinente, né? Vivian, de novo, obrigado aí pela sua pergunta, obrigado pela sua participação. Muito legal essa pergunta, por quê? Porque como no meu consultório eu tento trabalhar com o paciente como um todo, como um ser único, sim, tem problemas podais do pé que vão repercutir, às vezes a pedrinha no lago está no pé, e vão repercutir no resto do corpo por adaptações, etc. e tal. Então,
eu tenho como trabalhar osteopaticamente com esse pé, fazendo algum tipo de correção articular ou estabilizando alguma musculatura que não esteja legal ou que não esteja contribuindo satisfatoriamente. A partir daí, por isso que eu me interessei e fiz um curso de aprimoramento em palmilhas proprioceptivas, porque são palmilhas que vão estimular que essa correção continue acontecendo. Então, como se fosse uma técnica complementar ao tratamento de osteopatia. Então, a postura, sim, é um problema, eu avalio isso realmente, e quando ela vem do pé, eu tenho várias formas de abordar, osteopaticamente ou não. E só aproveitando, eu acredito muito que a osteopatia é muito mais do que uma técnica, ela é um método de diagnóstico diferenciado. A partir do momento que foi diagnosticado e sabemos que podemos atuar e melhorar esse corpo, a abordagem pode ser com pilates, pode ser com RPG, pode ser com técnicas manipulativas, com técnicas miofaciais, com uma palmilha, com um tape. O importante é diagnosticar e achar a causa. A partir daí, cada osteopata vai lançar mão de uma ferramenta que tem ou de algum colega. Então, eu não trabalho com pilates, mas eu vou indicar para uma pessoa que faz pilates, ok? Eu sou RPGista, mas não trabalho mais com RPG, mas eu indico para um profissional que eu acredito que seja competente e que a gente fala a mesma língua. Por quê? Porque a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade entre os fisioterapeutas, multidisciplinarmente entre o fisioterapeuta e o educador, e o nutricionista, e o médico, e o TO, é muito importante. Então a gente lança mão de tudo que a gente tem ao nosso alcance, visando a melhora do paciente. Poxa, muito interessante. E fala um pouquinho mais pra gente sobre essa questão das palmilhas. As palmilhas, ao meu ver, seria o tape do pé. Seria mais ou menos o tape do pé, só que não grudado no pé, né? É que ela vai ser acoplada a um calçado. Vai estar dentro do calçado. E qual a importância? Muitas vezes nós que trabalhamos lá com beleza, as mulheres vão lá, fazem o seu embelezamento dos pés e muitas vezes a gente esquece que eles que nos carregam, né? E os pés realmente são muito importantes. Essa palmilha, como que ela é desenvolvida, Murilo? Também é uma coisa totalmente, porque a gente vê muitas palmilhas vendidas no mercado, né? Você vai em alguma farmácia, tem lá a questão das palmilhas. Há uma diferenciação nessa que você trabalha? Olha, as palmilhas que são vendidas prontas em mercado, ou em farmácia, ou em algumas lojas específicas, eu vejo que elas têm muito mais uma função de conforto do que de correção, tá? Por mais que algumas digam que vão contribuir nessa correção. Não, normal, eu acho que são boas, vão ajudar bastante. Mas, esse tipo de palmilha que eu me especializei, não, fiz um aprimoramento, ela é uma técnica dos podólogos franceses, porque lá o podólogo pode trabalhar com palmilha. E foi trazida para cá por alguns fisioterapeutas, que visa o quê? Visa fazer uma palmilha que faz um estímulo miotático. O que é um estímulo miotático? É um tátil de tato e mio muscular. Ele faz um estímulo na região da sola do pé para que determinados músculos que estejam aquém do seu funcionamento comecem a trabalhar e melhorem a dinâmica desse pé. Essa palmilha vai vir a partir de uma avaliação também. Essa avaliação vai compor 3 coisas principais que são utilizadas no dia a dia pela gente, que é o equilíbrio, a flexibilidade e a força. E os elementos que vão dentro dessa palmilha são elementos que serão minuciosamente colocados, não necessariamente igual nos dois pés. Porque ninguém tem um pé igual ao outro. Uma pessoa tem um pé que ela tenha os 2 pés mais altos, que pisam mais com a parte de fora do pé, mas um está sempre mais sobrecarregado do que o outro. Então nós temos que dar estímulos diferentes no pé direito e no pé esquerdo. E isso vai ser, nós vamos comprovar isso através do teste. A partir do teste, a forma como eu faço o trabalho
dessa palmilha, como eu desenho ela e como eu confecciono ela, é totalmente artesanal. Ela sai de uma folha de papel, eu desenho tudo do jeito que tem que ser, especificadamente para aquele paciente, e da folha de papel ela se transforma numa palmilha propriamente dita, que ele vai poder colocar dentro dos calçados para poder utilizar, desde um calçado de sapato, salto alto, até um tênis para corrida ou algo do tipo. Poxa, muito interessante, né? Muito bacana. Muito bacana. E a gente tem mais algumas imagens aí, nós podemos dar mais uma ilustrada, falando um pouquinho sobre as fitas que são os tapes. Já aprendi. Exatamente, aí é tape, muito bem. E aí após a colocação que eu estava fazendo anteriormente, naquela mesma paciente, tá? Ela estava prestes a competir aí, estava numa competição. E então ela foi para uma competição e você resguardou alguns músculos, é isso? Na verdade, ela já estava no segundo dia de competição e ela me relatou algumas dores pelo cansaço do dia anterior. E fazendo uma avaliação breve, eu consegui identificar algumas regiões e musculaturas que estavam necessitando de auxílio pela fadiga e por outras alterações biomecânicas. E coloquei o tape, fiz a técnica de tape em cima dessas regiões que iria contribuir para o desempenho dela na competição que viria a seguir. Aí no caso dela, ela estava no segundo dia de competição e ela vai ter uma higiene normal com o corpo. Ele solta? Vai ficar por algum período? Ou... Isso varia muito de acordo... vai variar muito de pessoa para pessoa, uhum. Tá? Vai depender se passou um creme, porque às vezes a pessoa chega no consultório e ela aplicou um creme hidratante. Isso vai dificultar a fixação da fita. Por mais que a gente tente limpar, isso dificulta um pouco. No caso dela, ela está numa competição, o suor não solta. É muito engraçado isso, porque ela aceita que você tome banho. Depois dela bem colada e bem aderida, você pode tomar banho com ela, só tem que tomar alguns cuidados na hora de secar, que não pode fazer nenhum tipo de raspagem, para não facilitar a soltura. Mas o aumento da temperatura corporal faz com que a cola seja mais aderente ainda, então ela dificulta que ela se solte. Bastante interessante. Então, lógico que isso aí vai depender realmente do caso, de quanto tempo Sim, vai ficar. Perfeito. E nós temos mais alguma imagem? Aí já é para o caso de uma outra atleta que estava com dores na região da panturrilha, tá? E esse tape, na competição, a gente coloca de forma paliativa para que o atleta desempenhe determinado tipo de desempenho, tá? Mas, no consultório, essa fita ela pode durar de 2 a 5 dias. Então a pessoa vai ter uma vida normal com ela, enquanto isso é como se o tape mantivesse o trabalho que foi feito dentro do consultório. Então é muito importante, muito bacana, porque é uma ferramenta que nós ganhamos determinado tipo de coisa no consultório e a paciente vai para casa com aquele estímulo que vai manter o que foi ganho dentro do consultório. Nossa, muito interessante. Nós temos mais alguma imagem? Essa paciente, ela trabalha muito com trabalho manual, tá? E ela relatou uma dor na região dos tendões do punho e na hora de fazer um movimento de levantar o primeiro dedo da mão. Então, que seria esse movimento que ela está fazendo. Então, eu apliquei visando a melhorar a condição dos tendões que passam nessa região do punho e trabalhei muscularmente, que seria a fita azul, nessa região da musculatura que faz esse movimento de levantar o dedo. Poxa, muito interessante. E ali vocês estavam vendo escrito Reposture, que já vão gravando aí na cabecinha de vocês, que é o nome da clínica, né, lá do espaço onde o Dr. Murilo atende as suas pacientes. Daqui a pouco a gente vai dar todos os contatos aí para vocês. E agora, para dar uma relaxadinha, eu
separei um vídeo aí para vocês, mostrando um pouquinho agora do meu métier, né, mostrando um pouquinho lá sobre a estrutura da nossa casa, lá do UpVision Salon and Spa. E eu já quero aí convidar vocês a curtirem lá o nosso site, o nosso Facebook, upvisionsalon.com.br, é o nosso site. Lá vocês têm bastante informação sobre os nossos trabalhos, principalmente os trabalhos com noivas, e para vocês conhecerem um pouquinho realmente do que nós fazemos lá na nossa casa. O Guilherme vai colocar pra gente, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre osteopatia. Vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura que nós temos lá preparadas para vocês aí do outro lado, para conhecerem realmente do nosso salão, do nosso espaço de beleza. E quero enfatizar novamente nosso site upvisionsalon.com.br. Lá nós temos todos os serviços de beleza, corte, colorações. Aliás, somos muito especialistas nos louros. Até o final talvez a gente consiga aí te mostrar algumas imagens de alguns louros que nós temos feito lá essa semana, apesar que o assunto tá bombando aqui na nossa caixa, mas eu vou mostrar para vocês até o final. E eu quero já colocar aqui uma outra pergunta para o Dr. Murilo. Vocês estão participando aí, perguntas bastante interessantes, e eu já quero agradecer aqui a participação do Marcelo. O Marcelo é de Campinas. Marcelo, obrigado pela sua participação. E ele pergunta: queria saber se você já realizou algum trabalho fora do país, ou se você conhece, e se você conhece, qual o diferencial deste lugar para aqui com o Brasil? Olha, essa pergunta é muito bacana, porque a minha formação foi feita aqui no Brasil, mas numa escola que é a Escola de Osteopatia de Madrid. Tá? A Escola de Osteopatia de Madrid, hoje, ela é, vamos dizer, que a que mais tem unidades no mundo, tá? Para ensinar osteopatia, que fala sobre o assunto de osteopatia. Tem uma forma bem unificada bem estruturada de formar os seus profissionais. Então, tem alguns sedes em alguns países aqui da América do Sul. Na Europa, tem vários locais, não só em Madrid, como em Portugal, até Israel, tá? Em breve está abrindo na Alemanha. Então, está bem abrangente isso. Na Itália também nós temos. E nos Estados Unidos, tem a Universidade de Kirksville, que é onde foi
criada a osteopatia. Lá nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica. E nós tivemos alguns, eu nunca fui fazer um trabalho internacional, mas nós temos colegas profissionais que foram para Kirksville, temos colegas que fazem parte do processo de formação desses alunos e dão aula no Uruguai, dão aula em Portugal, dão aula na Itália, dão aula na Argentina. Então existe uma troca de profissionais, existe um intercâmbio de professores, existe um intercâmbio de profissionais nesses locais e alguns profissionais foram recentemente para Kirksville. Lá em Kirksville, eles têm uma forma diferenciada até para avaliar os seus próprios alunos da pós-graduação de lá. E os resultados foram excelentes, porque eles receberam um reconhecimento formal da Universidade de Kirksville, falando que os profissionais, principalmente esses brasileiros que foram para lá, que faz parte de toda a formação aqui no Brasil de osteopatia, então todos os responsáveis pela formação têm uma capacidade totalmente diferenciada, então isso foi algo muito positivo para os osteopatas brasileiros, principalmente os formados nessa escola, porque nós temos um reconhecimento, começamos a ter um reconhecimento internacional muito bom pela competência da manualidade e a forma de trabalhar do fisioterapeuta osteopata brasileiro. Então isso foi muito bacana. Inclusive tem uma sede em Campinas, provavelmente muito próximo desse nosso internauta, que ele pode até se informar melhor lá. Tá? Legal, olha, obrigado aí pela sua participação, Marcelo. E aqui também a gente tem, rapidamente, a gente já está sendo mandado embora, eu só queria que você falasse um pouquinho para a Marília, do Rio de Janeiro. Obrigado, Marília, pela sua participação. E ela pergunta, queria saber qual a formação que você tem e quais os cursos que são necessários para para se obter os conhecimentos nesse assunto. Olha, para a osteopatia, única coisa necessária é que você seja fisioterapeuta. Por ela ser uma especialidade do fisioterapeuta, é necessário que você faça o curso de fisioterapia, se gradue e entre no curso de formação na pós-graduação em especialização em osteopatia. Existem algumas escolas aqui no Brasil que dão. Então, se informe direitinho, veja qual é a melhor e a mais adequada, e eu acredito que essa formação que eu tenho me deu bastante conhecimento, porque são 5 anos de muito estudo, de muito conhecimento, e é isso que vai dar know-how para você poder atender, fazer uma avaliação mais adequada e poder dar um diferencial para o seu paciente. Olha, é isso aí. E eu quero pedir para encerrar, né, aqui um pouquinho o nosso assunto, já vamos voltar para eu dar os contatos aqui do Dr. Murilo. Eu quero pedir para o Guilherme colocar uma imagem sobre... Nós temos acho que 2 imagens sobre esses cabelos que bombaram na nossa página lá na internet, no Facebook, que são essas transformações aí, falando um pouquinho sobre essas luzes, essas novas técnicas aí de ombre, para vocês se entusiasmarem aí com esses cabelos das celebridades. E na próxima semana, já quero convidar vocês que nós vamos falar um pouquinho sobre esse universo da noiva, esse universo desses cabelos transformados, um pouquinho sobre técnicas novas aí, de coloração e também o que está rolando no mundo das noivas. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? Que estavam aí do outro lado. Tem um monte de mensagem aqui que infelizmente nós não dá tempo da gente responder a todos, e agradecer também ao Dr. Murilo Pilão, que nos deu a honra, né, de estarmos aqui por 50 e poucos minutos aqui conversando um pouco sobre um assunto tão amplo e tão rico. Obrigado. Obrigado. Eu já quero que você deixe seus contatos aí para os nossos teleinternautas. Bom, agradecer você pelo convite mais uma vez. E os meus contatos no Facebook, eu tenho uma página da Reposture, tá? A Reposture Performance em Fisioterapia,
ok? Então, facebook.com Reposture. E eu tenho meu telefone, contato diretamente comigo, tá? É 11 98122 7767. Vamos repetir? 98122 7767. E o atendimento é aqui em Santo André? Atendimento em Santo André. Em breve teremos novidades, provavelmente um novo consultório. Olha, parabéns. Em São Bernardo, para poder ajudar o pessoal de São Bernardo também. E trabalho todos os dias, o horário mais amplo possível. É isso aí. Entre lá na página do Dr. Murilo, também lá na página do Upvision Contato, ele está lá como nosso amigo também, e também na página do nosso Facebook aqui do programa, facebook.com/Upvision, programa Upvision TV. Gente, quero agradecer realmente a presença de todos vocês aí. Segunda-feira que vem estaremos aqui com mais um Upvision TV, com assuntos mais variados possíveis, falando sobre beleza, moda, saúde, bem-estar. Fiquem com Deus, obrigado pela participação aí de vocês e acompanhem daqui a pouco o programa da doutora Adriane Bramante, direito.com, sempre também com novidades aí da área jurista, da área do direito. E acompanhem a programação toda aí da UpTV, que é uma TV que tem uma programação muito rica. Às terças-feiras, Esporte na Rede, com o Leandro. E Leandro, um abraço aí para vocês e continuem aqui na UpTV, que é a cultura, saúde, bem-estar, todos os assuntos aí para vocês. Até segunda-feira que vem.